Ensinaste-nos, Jesus, onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu também aí estarei. Sabemos que estais conosco, ajuda-nos a estarmos convosco. Dai-nos força e coragem para vencermos as nossas imperfeições e mazelas e para multiplicarmos os dons e os talentos com os quais nos agraciastes. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em vosso santo nome, Jesus, damos início às tarefas desta noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Dando prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4, não se poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos concluir esse estudo abordando a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, ao mundo espiritual, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até, uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres, ou seja, desencarnados, velam pelos que se acham em cativeiro, os encarnados. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo nem a sombra das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem pelos sentidos, nenhum motivo têm para se preocuparem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais, as de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem, ou seja, o corpo físico. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne as pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras, a morte as separa na terra e no céu. Então Kardec, abordando a reencarnação, que vai fortalecer os laços de família, ao contrário que às vezes a gente pensa, por exemplo, se numa encarnação eu tenho um determinado cônjuge, determinados filhos, determinados pais, quando eu chegar na pátria espiritual, como é que eu vou fazer? Quem que é o meu cônjuge? Quem que são os meus filhos?
Não, a afeição é pela sintonia, por ter padrões de vibração semelhantes. Nós temos vários colegas numa escola ou no trabalho, mas a nossa afinidade não é igual para com todos. Assim só será quando todos estivermos vibrando na mesma faixa de amor que nos exemplificou Jesus. Aí a grande família humana estará reunida, em torno aí dos 22, 25 bilhões. Tem espaço no coração para todo mundo? Quando atingirmos a faixa mais avançada da evolução, terá. É o egoísmo que faz a gente querer criar um exclusivismo. De gostar daquele núcleozinho nosso. Isso é egoísmo. Então, à medida que formos desprendendo desse egoísmo, vai cabendo mais gente. Por isso que tem um ditado popular: coração de mãe cabe todo mundo. Porque as mães já estão mais avançadas nessa caminhada da afetividade. Irmão João. Segundo a espiritualidade, a reencarnação é o meio de que dispõe o espírito para guiar a caminhada rumo à perfeição. Então nós temos que entender bem que quanto mais nós aproveitarmos o processo reencarnatório, menos nós precisamos retornar ao corpo físico. Agora que através das vidas sucessivas, o espírito adquire maior conhecimento e se eleva em moralidade. Então, essa igreja ele fala muito importante a parte de moralidade. Nós procurar adquirir virtudes durante o processo reencarnatório, para que nós possamos, desta forma, aproveitar mais e, de um modo maior, cumprir as leis morais, são as leis divinas. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache livre de todas as impurezas, não tem mais necessidade da vida corporal. Então nós observamos também que a justiça divina fica evidenciada pela reencarnação, pelas oportunidades de reajuste que são passadas para nós. Então quanto mais nós podemos nos reajustar moral e espiritualmente, fica muito melhor para nós entender as leis divinas e dessa forma evitar que nós venhamos transgredir essas leis e participar de trabalho com os espíritos puros, os espíritos mais equilibrados. Então é muito importante nós entender a pluralidade das existências, porque se nós for pela unicidade, conforme diz, morreu, acabou, então praticamente como fica o progresso? Como que as coisas irão progredir? Se nós tivéssemos começado sempre do zero, para que as coisas novamente fossem feitas. Então a necessidade desse conhecimento e o aproveitamento dessas reencarnações que Deus nos concede. E o Caibá Schutter, ele fala uma coisa interessantíssima, ele fala que cada vez nós retornamos do plano espiritual aqui para a Terra, então nós usamos uma ferramenta, dá um martelo, eles comparam o martelo. Então nós vamos acabar com um edifício do egoísmo, do orgulho, e esse instrumento ele vai acabando, e nós vamos utilizando de forma adequada. Agora, se nós utilizarmos esse instrumento de forma incorreta, ou seja, nas viciações, aí nós passamos para reencarnações cada vez mais dolorosas e mais tranquilas. Tem muita gente que fala, eu não vou fazer nada nessa, eu vou deixar para a próxima. Como será a próxima? Como está sendo o meu comportamento agora? Isso é muito importante nós observarmos isso aí, para que não venhamos a cair no processo de reencarnações compulsórias ou reencarnações cada vez mais dolorosas. Como diz Kardec, a reencarnação fortalece os laços de família. O esclarecimento que os espíritos nos fizeram através de Kardec nos dá um fortalecimento para a nossa caminhada terrena que até então nós não tínhamos. Por isso que a doutrina espírita é chamado o Consolador. Ele não vem acabar com os nossos problemas. Ele vem nos fortalecer para que nós enfrentemos os nossos problemas com maior tranquilidade e fortalecimento, entendendo que a dor que nós passamos, ela não é para nos punir. É uma medida educativa que nós estamos recebendo em virtude das ações que nós cometemos.
Porque quando nós entendemos a realidade da reencarnação, o nosso foco, ele muda, ele tem que mudar. É um caso de um espírito já, né, bem mais avançado que nós, que reencarnou na Índia, considerado um Mahatma. Então, com aquela bondade que ele tinha, que ele vai trabalhando, ele tinha muitos seguidores. E esses espíritos muito evoluídos, quando vão lá, eles têm total visão da reencarnação, inclusive da próxima reencarnação. Então ele avisou para os discípulos dele que ele iria desencarnar, mas ele ia ficar pouco na vida espiritual, iria retornar em breve e iria reencontrá-los. Só que nós estamos falando de um espírito muito evoluído. Então, quando a gente se aproxima desses espíritos, né, o nosso sentimento é de apego. Então, os discípulos dele não queriam que ele desencarnasse. Aquelas pessoas que estavam em volta sabiam que quando ele desencarnasse, ia sentir muita falta dele, das palavras de consolo, do carinho que ele passava. E tinha especialmente uma senhora, que como ele já estava idoso, ficava tomando conta dele. E ela ficava ali do lado, rezando para ele não desencarnar. E ele vendo que aquilo atrapalhava a desencarnação dele. Então ele faz, pega um dinheiro e fala assim, ó, por favor, vai até ali e compra um biscoito para mim. Aí ela pegou o dinheiro, saiu do lado, esqueceu da oração. Quando ela voltou, ele já havia desencarnado. Aí ela ficou muito triste, sentindo a volta e já esperando, porque ele tinha falado que ele ia ficar pouco tempo na espiritualidade. E realmente ele ficou. Ficou pouco tempo, reencarnou e, coisa de espírito evoluído, né? Por volta de 5, 6 anos, ele relembrou quem ele era. Com 5, 6 anos, tá? Mas não é com 6 anos, é isso? 6 anos. E já voltou, foi lá na cidade, ele reencarnou em outra cidade. Você imagina com 6 anos, voltar para a cidade natal e chega para ele e se apresentam. Eu sou o fulano que estava reencarnado. Eu voltei como eu falei que ia voltar. Você olhando para uma criança de 6 anos, você vai acreditar nisso? Você conhecia um sábio, vê uma criança de 6 anos, mesmo acreditando na reencarnação, ficaram assim, né? Aí essa senhora que era mais próxima dele, falou assim, como é que eu vou saber que é você mesmo? Eu faço o seguinte, me dá o troco do dinheiro que eu te passei para comprar um biscoito. Chega a esse ponto. Não é para nós, né? Nós estamos falando de o tanto que ele desencarnou de novo agora, né? E falou que já vai voltar. Ele programou 3 reencarnações dele. Ele fala de reencarnar e desencarnar. O medo dele da morte é 0. Ele programou 3 reencarnações dele. E todas as vezes vem milhares, né? Da última vez agora ele tem milhões de seguidores. Já estou esperando ele voltar, porque ele falou que vai voltar. Então a reencarnação, ele falou que ele vinha para poder trazer a mudança de espiritualidade daqueles que estavam próximos a ele. Então a reencarnação é isso. É nós deixarmos o egoísmo de falar, é a minha família, é a minha esposa e meus filhos. Por quê? Porque agora, e na reencarnação passada, e na próxima. Então a nossa visão de família, ela vai ampliar, ela tem que ampliar. Mesmo na nossa família consanguínea, nós viemos numa família que é a nossa real necessidade de progresso. Nós vamos encontrar ali quem nos é afim, e aí uns que não são muito afins. Mas qual que é a finalidade? Começou dessa forma, mas tem que terminar todo mundo amando todo mundo. É aquela mãe que quando tem um filho mais difícil, a qual ela mais se dedica ao filho mais difícil. As mães sabem disso. Ao ponto quando dá ciúme no filho, não, o filho assim, mas o fulano só faz tudo, o fulano é assim. É porque o fulano é o mais complicado dos filhos. A dedicação tem que ser maior, para despertar nele o amor. Então essa é a finalidade da encarnação. Nós encarnamos para aprendermos a amar uns aos outros. Ao ponto que, com esses espíritos evoluídos, a família para ele é a humanidade. Qualquer pessoa que chega perto dele é recebido como um filho, como um irmão. Eles recebem assim. Kardec faz um resumo aqui dessa parte.
23. Tópico 23. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista, ou seja, acabou tudo, não existe mais nada. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta, ou seja, a gente volta a fazer parte do todo e perdemos completamente a nossa individualidade e consciência. Terceiro, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da igreja, ou seja, o que eu fiz na vida atual, quando eu morrer, desencarnar, estarei selando o meu futuro para toda a eternidade. Ou seja, se eu não seguir o modelo, que é Jesus, eu vou para o inferno. Se eu seguir, eu vou para o céu eterno. Mesmo o nosso direito, com toda a imperfeição, afirma que a punição ela tem que ser proporcional à falta. Você imagina alguém que errou durante uma existência ficar a eternidade toda cumprindo pena? É justo? Então, se nós que não somos nada, somos capazes de raciocinar que tem uma grande injustiça aí, porque a pena eterna é muito maior do que o erro cometido numa única existência, será que nós somos mais sabidos que Deus? Então, não pode determinar para a eternidade o que você vai fazer numa existência. Não é mais lógico? Você vem, repete para poder melhorar, reencarna de novo, até livrar das imperfeições, para que depois possa ter a vida eterna na plenitude da perfeição. E a quarta, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrar futuramente, ou seja, aquela que por nada e aquela outra que vai voltar, o panteísmo, que vai voltar para um todo, mas perdendo a individualidade. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Digamos uma mãe que foi uma excelente mãe, mas um de seus filhos ainda trazia muitas imperfeições, não conseguiu seguir os bons exemplos. Então, essa mãe e o outro irmão que seguiu a mãe vai para o céu, e o outro que não seguiu vai para o inferno, e essa mãe vai para o céu feliz. O que vocês acham? Que tal, Sibeli? Um dos seus filhos vai para o inferno, você vai para o céu feliz da vida. É justo? Nunca. Num poema que o Divaldo declama, ele fala dessa história. E que a mãe, quando vê o filho indo para o inferno, roga, suplica, pede que deixasse a ela a oportunidade de novo reeducar o filho, porque ela se sentia culpada. Ela achou que ela não foi boa o suficiente para ensinar o filho. Mas a lei é inflexível. Não pode. Ele vai ficar lá e você fica feliz aqui. E aí ela fala: eu renuncio ao céu e prefiro estar junto com meu filho no inferno. Mas lógico. Então não tem sentido. Como que Deus faria uma coisa dessa? O Serginho citou aqui da Índia, o Sai Baba. Mohandas Karamchand Gandhi foi homenageado, se não me engano, em 2011, e o neto dele estava presente e contou uma coisa fantástica. Ele falou que ele, por
rompantes da juventude, né, andou fazendo umas coisas erradas. E que o Gandhi o chamou para conversar com ele. E perguntou se ele tinha feito. E ele confirmou que tinha feito. E o Gandhi fala com ele assim: a partir de hoje, eu vou entrar em jejum e não vou me alimentar, porque eu falhei em te dar a educação. Então, se você não segue, é porque eu falhei. Aí ele falou que foi um impacto tão grande nele, e ele fala com ele: não, meu avô, o senhor não precisa fazer, nunca mais eu vou fazer isso. Quer dizer, o Gandhi, ao invés de castigar o neto, pagou para si mesmo que ele foi incompetente. Mas isso foi suficiente para o neto perceber o quanto que ele estava equivocado. Será que ele deixaria o avô dele sofrer por um erro que era dele? Então, o céu não pode fechar as portas para um filho de uma mãe que muito amou, porque ele errou durante uma existência, vai ficar eternamente no inferno. E ele conclui: com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, paulatina, há certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. Irmão João. A lógica da reencarnação, né? Nós observamos que a lei divina realmente ela nos deixa impressionados à medida que nós lemos as literaturas, nós vemos os fatos acontecerem. Eu estava observando no vídeo da Sueli Calda Schubert, A Justiça Divina, onde ela relata uma das partes daquela grande obra da Ivone Pereira, que é Memória de um Suicida. Ela conta o caso do Mário Soares. Mário Soares era uma pessoa que fazia direito na Universidade de Coimbra, uma universidade muito em destaque lá em Portugal, e ele tinha uma vida equilibrada materialmente e tinha a família dele, mas devido à sua vulgaridade, ele resolveu então manter relacionamento com extra-casamento. E com isso, ele começou a ter a família, uma senhora que mantinha relacionamento com ela. O tempo passou-se e chegou um momento em que essa senhora viu que ele não está dentro, em termos financeiros, não conseguia manter as duas famílias. E ela resolveu então arranjar uma segunda pessoa. E quando ele ficou sabendo disso, ele acabou degolando a amante. E logo após degolar a amante, ele suicidou-se. Ele suicidando, então ele foi para o plano espiritual, para o Vale dos Suicidas. Ao chegar no Vale dos Suicidas, nós sabemos, pela literatura espírita, passou por uma região de muito sofrimento, até que foi recolhido no Hospital Maria de Nazaré e reprogramar a reencarnação dele. E na reprogramação da reencarnação, ele teria que renascer sem família, que não valorizou a família, em situação de pobreza, que não valorizou o dinheiro que ele recebeu, e iria também ficar sem as mãos, que tinha utilizado de forma incorreta, estrangulando a pessoa. E pelo fato dele ter suicidado com enforcamento, ele ia nascer com problema respiratório. Então nós observamos ao longo dessa história que ele renasce realmente com um corpo mutilado. Renasce num barracão de zinco, na cidade do Rio de Janeiro. A senhora era uma lavadeira, ele nasceu com filha de uma senhora que era prostituta. Quando ela viu aquele feto, aquela criança toda deformada, imediatamente colocou na porta de alguém. E ele passou por períodos terríveis. Então isso é muito importante nós observarmos o que a lei divina faz conosco em relação aos nossos erros. A corrigir nós temos que ter. E nós valorizamos cada vez mais nosso processo reencarnatório, buscando crescer em moralidade, em equilíbrio, para que tenhamos uma vida mais tranquila no futuro. Porque o céu e o inferno somos nós que criamos, pelo nosso comportamento e pela absorção das coisas morais que Jesus relata para nós no seu Santo Evangelho. Em termos de reencarnação, nós podemos ter a tranquilidade, pois Deus é que é o nosso Pai. Nós somos filhos do amor. Nenhum dos filhos de Deus
está desamparado. Então, até na situação que o irmão João colocou, são espíritos que, por ato próprio, caíram em erro. Mas esses espíritos, como os filhos de Deus, têm todos os espíritos buscando que ele realinhe a sua conduta no bem. Nos é dito que Maria Santíssima, um dos espíritos mais iluminados que nós temos notícia, é que trabalha em benefício dos espíritos que desencarnaram através do suicídio. Então, eles já têm o amor de Maria buscando auxiliá-los. É claro que todos nós temos, em virtude do exercício do nosso livre-arbítrio, reflexos nas nossas próprias condutas. Todas as vezes que nós revoltamos contra a lei de Deus, seja nessa ou outra reencarnação, as nossas atitudes têm consequências. Por quê? Nós não podemos ser premiados por dar um tapa no rosto do nosso semelhante sem motivo algum. Quer dizer, eu bato no meu semelhante. Eu vou ser premiado por isso perante a lei divina? Quer dizer, nós não achamos justo isso. É claro que eu vou ter que ter um ato reflexo da minha atitude. Mas fui eu que assim o quis. Mas acima da justiça de Deus está a misericórdia do Pai em relação a nós. É o amor de Deus. Mesmo que eu tenha adquirido as minhas reencarnações passadas muitos débitos, a misericórdia divina sempre está a me socorrer. O Chico Xavier, dentro da sua vivência de espiritualidade e com os espíritos nobres que dirigiam o seu trabalho, ele dizia: todos nós somos devedores perante a lei divina. Mas quando nós estamos trabalhando no bem e a justiça divina vem nos cobrar e ela nos encontra trabalhando em benefício do nosso próximo, ela volta indefinidamente enquanto estivermos trabalhando no bem. Ou seja, é para o nosso reajuste. A reencarnação é para o nosso aprendizado. Na literatura espírita nos é constado um caso de um irmão que ele trabalhava numa creche auxiliando crianças. E trabalhava com todo afinco, e trabalhava com sua dedicação, com um esforço sincero em auxiliar aquelas crianças. E ele trabalhava numa carpintaria. Ele era espírita e frequentava uma reunião espírita. Num determinado dia, ele descuida e a máquina pega praticamente esses 3 dedos dele. Ele perde os dedos. Vai no hospital e vai na reunião espírita. E existia um mentor espiritual naquela reunião. E na hora de tomar o passe, ele chega muito triste e questionando a justiça divina. Mas não falou, ele só pensou. Porque ele trabalhando tanto no bem, aqueles 3 dedos iriam fazer falta para ele, no auxílio das crianças. E o mentor da casa captou o pensamento dele e falou com ele: meu irmão, na reencarnação, Deus nos dá a grande bênção do esquecimento. Nós reencarnamos sem lembrar do que fomos na vida passada. Mas meu irmão está se sentindo assim um tanto quanto injustiçado pelo que lhe aconteceu. Meu irmão tinha a bênção do esquecimento, mas não quer, eu vou contar para o meu irmão quem meu irmão foi. Meu irmão foi um rei, um chefe tribal de uma tribo ali perto da região do Oriente Médio. A todos que meu irmão achava que tinha feito coisa errada, roubado, feito qualquer coisa errada, meu irmão mandava cortar a mão. Nessa reencarnação, meu irmão ia perder a mão. Não perdeu a mão, perdeu 3 dedos, porque estava trabalhando no bem. Mas se parar de trabalhar no bem, perde a mão. Pode escolher. Aí ele deu aquela pensada boa, agradeceu a Deus, foi só 3 dedos, e vamos trabalhar. Então, essa é a questão da reencarnação. E mesmo as cobranças que são feitas segundo a nossa mudança. Porque se eu já mudei e é para me educar que é feita a reencarnação, a misericórdia vem
em nosso auxílio. Então a reencarnação é para o nosso aprendizado, a mudança do nosso campo mental, de fazer despertar em nós as virtudes. Hoje mesmo, alguém me passou a mensagem de Buda e eu repassei para vários colegas, em que a mensagem é dito, dentro de nós, isso dito por Buda, dentro de nós temos todas as sementes dos sentimentos, bons e maus. Vai crescer aquela que nós regarmos. Então, se eu regar a semente do bem, vai crescer em mim a semente do bem. Se eu regar, alimentar a semente do mal, vai crescer em mim o mal que eu tenho dentro de mim. Então a reencarnação é isso. É a oportunidade de nós escolhermos quem nós vamos regar, qual semente. As das virtudes ou dos vícios. Gostaria de fazer uma ponderação agora sobre reencarnação e ressurreição. A reencarnação, como nós vimos, embora não tenha palavra, quando Jesus fala com Nicodemos que é necessário renascer da água e do espírito, que nós estudamos, renascer da água, tomar um corpo novo, voltar a um novo corpo para poder progredir, e renascer do espírito é tomar uma conduta nova. E ressurreição? Ressurreição de ressurgir, ou seja, voltar à vida após a morte. Então, no Evangelho, nós encontramos, por exemplo, o caso de Lázaro, que estava morto, entre aspas, e que volta ao mesmo corpo. Mas será que a ressurreição que Jesus fala é referente ao corpo físico? Será que Jesus está falando de uma ressurreição do corpo físico? Porque Lázaro depois voltou e morreu. O Lázaro está aí? Alguém já encontrou com Lázaro aí? Eu já ouvi falar? Lázaro morreu. A ressurreição que Jesus fala é a libertação do ciclo de encarnações. Quando comemoramos a Páscoa, e a Páscoa vem da Páscoa judaica, o que é a Páscoa judaica? É uma celebração de quando os hebreus ficaram libertos da escravidão do Egito. E no cristianismo, quando Jesus fala que ressuscitaria ao terceiro dia, após a crucificação, é ele mostrando na simbologia que estaria liberto daquele corpo físico que ele adotou para estar entre nós, para nos ensinar a sofrer e superar as dificuldades em consonância com a vontade divina. Então, quando Jesus ressuscita, mostrando não só para nós a imortalidade, como a libertação do ciclo da matéria. Então, a ressurreição para nós, na compreensão espírita, é quando nos libertarmos da necessidade de reencarnar. E quando vai ser isso? Quando não tivermos mais defeitos. E qual que é a nossa crucificação? Passarmos pela experiência da reencarnação. Gostaria de ler um trecho do apóstolo Paulo, da Bíblia, gente, mostra aqui a Bíblia, tradução de João de Almeida, na primeira epístola aos Coríntios, do versículo 20 ao 23. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja,
Adão não representa simbologicamente a humanidade feita do barro? Então, quando encarnamos, morremos. Porque o termo morrer significa deitar. E ressuscitar significa erguer-se. Então, nós morremos na encarnação. E vamos ressuscitar aonde? Em Cristo. É isso que Paulo está falando. Quando trilharmos o caminho que Jesus nos legou, liberando-nos de todo orgulho, de todo egoísmo, de toda mazela, nós ressuscitaremos. Não será necessário reencarnar de novo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as premissas, primeiro. Então, o tempo de Cristo, só para poder nos exemplificar, foi da sexta-feira até o domingo. Então ele ressuscitou. E nós? E nós? Vai depender de cada um, da transformação de cada um de nós, mas certamente muitas reencarnações. Depois, os que são de Cristo, ou seja, aqueles que estão se esforçando por seguir o caminho do Cristo na sua vinda. Então, aqui, de forma bem clara para a gente, mostrando que a ressurreição é o término da reencarnação. Pergunta 170 do Livro dos Espíritos: o que se torna o espírito após a sua última encarnação? Acabou, ele não tem que reencarnar mais. Qual que é a resposta? Espírito puro. Ressuscitou. Então, nós que temos muito medo de morrer, desencarnar, nós estamos mortos até agora. Agora nós estamos mortos. Então nós devemos desejar o quê? A ressurreição em Cristo. Irmão João? Quando você fala em ressurgir, é interessante a gente pensar o seguinte: certa feita, em 2 reuniões, o Pai Benedito, ele falou assim: pergunta a alguém que é santo, como é que ele chegou a ser santo, o Espírito puro, vencendo as caminhadas de miséria, porque é o trabalho interno com a sublimação dos ensinamentos de Jesus. Se não sublimar esses ensinamentos, realmente torna-se difícil. Porque o grande problema que nós observamos, que nós temos um comportamento duplo. Dentro da instituição religiosa, o comportamento é um, fora nós temos outros. E nós observamos nas comunicações mediúnicas que muitos espíritos se comunicam, eles dizem: nossa, eu segui o espiritismo e infelizmente eu acabei não conseguindo, porque eu estava querendo termos de crescimento espiritual. O próprio irmão Jacó, né, que conta a história dele, dentro da instituição é uma coisa, e fora é diferente. Então a nossa sublimação e ressurreição em termos espirituais vai depender realmente de cada um de nós, em sublimar os ensinamentos de Jesus. E na verdade é muito difícil nós manter constantemente em sintonia com Jesus a todo momento da nossa vida. Porque muitas vezes nós chegamos em certas situações que o interesse material sobrepuja o espiritual. Então nós atendendo as situações materiais, como vai dizer o Divaldo, entramos em alguma negociata desonesta, e com isso nós perdemos o pouco que nós recebemos dos espíritos amigos e felizes que estão nos auxiliando e nos assistindo. Em relação à reencarnação, quando a gente conversa, tem muitas pessoas que perguntam, mas nunca teve prova da reencarnação, uma questão de crença. Pode, pelo contrário, muitos cientistas já debruçaram seu estudo, colocaram o seu nome e publicaram trabalho sobre a reencarnação. Kardec, né, até quem tiver a oportunidade de ver o filme do Kardec, estava no cinema, ainda está, quem quiser ver, muito bom. Para a gente ver que o Kardec, ele era um intelectual que não acreditava em reencarnação. Quando ele adentrou com o estudo dos espíritos, é que ele viu, sentiu e comprovou a realidade da vida espiritual e da reencarnação. Outros cientistas de renome, né, Ernesto Bozano, o Alexander Kazakov, o
Camille Flammarion, são todos cientistas renomados, colocaram o seu nome atestando. Agora, mais recentemente, nós temos provas científicas. Eu vou citar aqui um que é um pesquisador, que é o Ian Stevenson, que era da Universidade de Virgínia. Ele realizou um trabalho acadêmico com todo o rigor de um professor universitário que era, e publicou esse trabalho sobre reencarnação. O trabalho dele envolveu a pesquisa de mais de 3.500 casos de reencarnação. E como é que é feito isso? A pessoa se lembra da reencarnação passada e ele pega os detalhes dessa reencarnação. Então a pessoa fala. Ele ia e checava se os dados eram verdadeiros. Se aquela pessoa ela tinha alguma sequência genética com aqueles fatos que ele está falando, para não falar que é uma memória genética. Ou seja, se ele está falando do fato do bisavô dele, você poderia falar que isso não é reencarnação, é uma memória genética que ele recebeu do bisavô. Agora, ele checava informação de quem não tinha ligação genética nenhuma com o fato que estava sendo relatado. Ele fez isso com mais de 3.500 casos. Aí você pega a conta matemática. Um fato que é verdadeiro é como se você estivesse acertando um número. Você está falando de algo que você não conhece. Por exemplo, Mega Sena. Eu falo 6 números e espero que lá esses 6 números sejam sorteados. Isso é uma questão de sorte. Existe isso? Existe. A qual que é a probabilidade de eu acertar os 6 números? É algo em torno de 1 em 50 milhões de vezes. Então é uma chance, né? Por isso que é difícil ganhar na Mega Sena. Agora, qual que é a chance de 3.500 informações diversas serem verdadeiras aleatoriamente? Se você jogar isso na forma matemática, nem com os 15 bilhões de existência do universo, isso vai acontecer de forma aleatória. É impossível ser aleatório. Ou seja, a pessoa ela não está chutando uma informação verdadeira, não. Ela está realmente falando o que ela vivenciou. Então, isso é conclusivo cientificamente. O Ian Stevenson já morreu, ele morreu em 2007. Recentemente, um dos que trabalhavam com ele na pesquisa, que era auxiliar dele na pesquisa, teve no Brasil. E um pesquisador brasileiro indagou dele. Olha, se a pesquisa do Ian Stevenson foi conclusiva, por que, por exemplo, o governo americano ou qualquer outro meio de divulgação não atesta isso, já que é uma pesquisa científica conclusiva? Olha, se atestar isso, você tem que mudar toda a estrutura do Estado. Por quê? Se todo mundo reencarna, existe diferenciação por cor, raça, etnia, homem ou mulher, de qualquer espécie? Não, somos todos iguais. A nossa estrutura permite isso? Todo mundo ser igual? Não tem interesse nenhum em publicar a conclusão científica do Ian Stevenson. Pesquisadores brasileiros, todo mundo pode jogar na internet, cientistas, professores, eles estão publicando diversas pesquisas. O professor Sérgio Felipe, da Universidade de São Paulo, está no YouTube, quem quiser colocar os diversos casos que ele tem. Então, isso já é atestado. Só não vai ser publicado porque não é de interesse. Mas quem quiser com aprovação, pode pesquisar. Então, meus irmãos, que Jesus nos auxilie na nossa ressuscitação.